Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Eu tenho uma leve impressão que talvez eu tenha falado desse assunto aqui já, e se foi isso mesmo, né? Não tem problema, que tem tempo. E alguns irmãos, se for o caso, se lembrarem, me perdoem, mas eu creio que Deus tem algo para o nosso coração, especialmente pensando nesse primeiro domingo do ano de 2026. É sempre bom a gente lembrar algumas coisas que são essenciais para a nossa vida, para a nossa fé. E Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, é um texto que traz ao nosso coração, à nossa vida, uma instrução muito clara a respeito de como deve ser uma boa igreja. E o texto aí, de Atos 2, 42 a 47, nos relata um pouco do que ocorria na igreja primitiva, na primeira igreja cristã, logo após a ascensão de Cristo. E diz o texto, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. A depender de nós, ó Pai, nós não temos a menor condição de sequer compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, muito menos de praticá-la no dia a dia da nossa vida. Por isso eu peço ao Senhor que nos dê a graça, ó Deus, de comunicá-la e que tenhamos também a disposição santa de praticá-la todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já não pode falar da igreja da gente, né? Que a igreja da gente tem que ser boa, né? Você falar, a minha igreja é ruim, fica ruim, não fica? Você é igual marido, esposa, pode até ter algumas dificuldades, mas não, é gente boa. Mas quem aqui já foi numa boa igreja? Fala assim, eu fui lá e achei uma boa igreja. Quem já teve essa experiência? De visitar alguma igreja? Fala, não, gostei da igreja. Pois é, poucos irmãos, né? Mas enfim, o que é uma boa igreja? Se uma pessoa chega aqui, ela tem uma impressão da igreja, não é verdade? Gostei da igreja, uma boa igreja. Não é uma boa igreja. Às vezes você vai em alguma, que igreja boa, e às vezes não é. E aquela que a gente acha que não é uma boa igreja, pode ser. Então, o que é uma boa igreja? É interessante que o diagnóstico de uma boa igreja, ou de uma igreja, melhor dizendo, não somente de uma boa igreja, mas o diagnóstico de uma igreja em geral, ele não é feito por nós propriamente. Ele é feito pelo próprio Cristo. Nós temos um exemplo muito claro, ali em Apocalipse, naquelas 7 igrejas, que uma daquelas igrejas era uma igreja pobre, e Deus falou assim, não, vocês são ricos. A outra achava que era toda pomposa, ele falou, não, vocês são pobres, cegos e nus. É o Senhor que anda no meio da igreja, é que faz o diagnóstico da igreja. Mas é claro que a igreja, que é uma boa igreja, ela apresenta alguns sinais naturais, né, no decorrer da sua história. Como eu disse, né, a igreja de Esmirna era uma igreja que dizia que era pobre, ou se achava pobre, mas Deus diz, não, vocês são ricos. Ele chama a igreja de Éfeso na regulagem lá e fala, vocês perderam o primeiro amor, vocês são muito bons em umas coisas e péssimos em outras. Enfim, a igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Vivia do passado, e assim vai. Muitas igrejas, melhor dizendo, têm trilhado caminhos dos mais diversos. Igrejas que nós talvez olhamos e falamos, é uma boa igreja. A gente tem, inclusive, na televisão, na internet, uma série de denominações, algumas que sequer nós consideramos como igrejas. Temos boas igrejas, que têm programas, né, na televisão, que têm cultos que transmitem pela internet, etc. Mas a gente tem sinais de que aquela igreja é uma boa igreja ou de que não é uma boa igreja. É uma boa igreja, irmãos, ela não surge do nada, de boas intenções, está todo mundo bem intencionado. Não, porque
Uma boa igreja não surge apenas de orações, muito embora isso seja extremamente importante, mas uma boa igreja surge quando há, de fato, intencionalidade. Quando nós decidimos no nosso coração sermos uma igreja que agrada a Deus. Então, o que é uma boa igreja? Para pensar, é uma igreja que agrada a Deus. E para agradar a Deus, nós temos que ter algumas características, né? Então, tem que haver intencionalidade. Cada um de nós temos que ter um propósito no coração de nos tornarmos melhores crentes para que a igreja seja melhor. Então, é preciso estarmos dispostos a contribuir para que a igreja seja uma boa igreja. A igreja pode não ser uma boa igreja porque os seus membros não são bons membros. A igreja é o retrato da nossa vida, das nossas famílias. E é claro que com isso eu não estou dizendo que nós temos famílias perfeitas. Não é isso. Nenhum casal é perfeito, nenhum filho é perfeito, nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita. E por óbvio, nenhum pastor é perfeito. E nenhuma igreja é perfeita no sentido de ser, sem erro. Mas as igrejas precisam ser saudáveis. E nesse sentido, nós temos algumas características do que é uma boa igreja. Então, continua a pergunta: o que é uma boa igreja? O texto aqui que nós lemos nos encaminha, né, uma direção muito clara daquilo que nós podemos definir como uma boa igreja. Não que a igreja primitiva fosse perfeita, não era. Você e eu sabemos que não era. Nós temos ali um problema muito sério no iníciozinho de Atos, com Ananias e Safira, que resolveram fazer uma gracinha lá com a propriedade que eles venderam e tiveram um problema, né, partido para a eternidade. Nós temos dificuldades ali com Paulo, João Marcos, e nós temos dificuldades na igreja de Éfeso, nós temos dificuldade nessas 7 igrejas do Apocalipse aqui, exceto uma. Então a igreja primitiva não era perfeita, mas a pergunta é: o que torna uma igreja boa e torna uma igreja saudável? Aí eu gostaria de pensar com os irmãos aqui sobre 4 características que levam uma igreja a ser uma boa igreja. A primeira delas, uma boa igreja é uma igreja próxima da Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e leia o versículo 42 comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a primeira característica de uma boa igreja é que é uma igreja próxima da Bíblia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente tem muito claro na nossa mente que a Bíblia, para nós, ela está composta, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, da doutrina apostólica e também profética do Velho Testamento e etc. Então a igreja primitiva aqui perseverava na doutrina dos apóstolos, no que eles ensinavam. E é interessante que lá no versículo 46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, para que eles iam no templo? Também para estarem com a palavra, para lerem a palavra, para estudarem a palavra. Hoje em dia, a gente tem denominações inteiras que não incentivam a leitura da Bíblia, que não incentivam os seus membros a estudarem a palavra. Aliás, tem algumas igrejas, ou pelo menos igrejas, entre aspas, né, que não querem que seus membros leiam a Bíblia. Porque se começar a ler a Bíblia, vai descobrir algumas coisas que estão fazendo ali que não está certo, que não está de acordo com a palavra. Mas tem denominações inteiras que pregam de alguma forma que as pessoas não precisam ler a Bíblia. Não falam isso verbalmente, mas incentivam as pessoas a apenas ouvirem as pregações, algum estudo, hora ou outra, se é que tem algum estudo, né, para seguir. Por quê? Isso acaba sendo mais fácil para manipular essas pessoas. Então, uma boa igreja é uma igreja próxima da Bíblia, que tem conhecimento doutrinário daquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina. Por não compreender às vezes a doutrina, e aqui doutrina nós falamos de ensino, né? Nós erramos, a igreja erra. Tem gente que não caminha doutrinariamente por preguiça. Tem um dispositivo lá no Instagram para você olhar quanto tempo que você ficou lá no Instagram, né? Ou qualquer outra coisa na internet durante o dia. Depois dá uma olhada lá, aqueles que gostam um pouco disso, quanto tempo você passa lá? Se nós usássemos esse tempo, metade desse tempo, 80% desse tempo, para nos debruçarmos na palavra. Hoje tem tantas maneiras de fazer isso. Nós podemos botar um fone de ouvido e estar num ônibus ouvindo a palavra, ouvindo uma boa pregação. Nós temos várias pregações boas de vários pregadores que são realmente pessoas que
tem uma instrução clara na palavra. Então muita gente não está firmado na palavra por preguiça. Mas uma boa igreja é uma igreja firmada na palavra. Então uma boa igreja não é necessariamente uma igreja, como diz o Paul Washer, né, mais próxima da sua casa, mas é uma igreja mais próxima da Bíblia. Às vezes tem uma igreja próxima da casa da gente, mas não é uma boa igreja. Aliás, uma igreja, quando não é uma igreja bíblica, ela tem a capacidade, o condão de estragar muitas pessoas, de gerar complexos dos mais diversos, de dilapidar patrimônio, de gerar uma confusão mental violenta. Recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa, e não vou, por óbvio, nem sinalizar para que lado que pode ser, né, para evitar qualquer dificuldade, mas você percebe claramente que a pessoa tem uma disfunção bíblica, teológica, qualquer coisa desse tipo, porque ela vai falando coisas que para a gente não tem nenhum sentido bíblico. E é assim, muitas vezes constroem pessoas psicologicamente abaladas, complicadas, porque não pregam o Evangelho. Então, se você consegue ter uma igreja boa perto da sua casa e perto da Bíblia, você é um privilegiado, né? Olha, eu atravesso a rua, ou na esquina da minha casa tem uma boa igreja. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que não era cristã, mas falou, não, o cara estava lá num estabelecimento e perguntou para o outro sobre uma questão que estava querendo frequentar uma igreja, mas que não tinha adaptado. Rapaz, aqui, virando a esquina aqui, acho que 2 ruas para frente, tem uma boa igreja ali. Eu não sou crente não, mas é uma igreja boa. Como é que ele descobriu que é uma boa igreja? Não é? É porque as pessoas falaram bem da igreja. Mas uma boa igreja é uma igreja que se aproxima da palavra, que está próxima da palavra. George Miller foi um irmão em Cristo que andou próximo da Bíblia. Ele criou diversos orfanatos na Inglaterra e quando ele morreu deixou vários orfanatos fundados, né? Mas ele era um homem próximo da Bíblia. Diz a história que ele leu a Bíblia inteira, cerca de 200 vezes. E 100 dessas vezes, a metade desse tempo, dessas leituras, ele fez de joelhos. Esse era um homem que aproximava-se da Bíblia. Eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas ele decidiu criar os orfanatos e ele falou que ele fez um acordo com Deus. Eu vou criar os orfanatos, mas eu nunca vou pedir um centavo a ninguém, nem a órgão público, nem a nenhuma pessoa em particular. E vocês devem saber daquela história que eles estavam para tomar o café da manhã no orfanato e não tinha nada para tomar o café, só tinha o chá lá e o café. E ele botou os meninos lá e falou, vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento. Mas não tinha nada, só o chá lá. De repente alguém bate a porta. Era o cara que entregava o leite. Deu um problema lá, falou, o senhor aceita o leite? E o outro bate a porta e fala, rapaz, Deus me acordou de madrugada e mandou eu fazer pães e trazer aqui para você. Não sei porquê, mas mandou. E eles então tomaram o café. Mas ele foi um homem que andou perto da Bíblia, um homem de vida espiritual vibrante. E às vezes muitas pessoas têm a sua vida destroçada porque não se aproximam da Bíblia, não estão próximas do Senhor e da sua palavra. É interessante que Spurgeon ressalta a seguinte frase: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. O pastor visitou uma senhora. Isso é uma história, né? Mas acho que é verdadeira. Acho que não é uma história, não. E aí a mulher falou, não estou conseguindo ler a Bíblia e tal, e traz os óculos. Ela trouxe os óculos, ele leu junto com ela leu. Enfim, passado um ano mais ou menos ele voltou, e aí, a senhora está lendo a Bíblia? Eu perdi meus óculos. Então traz a sua Bíblia que nós vamos ler. Quando ele pegou a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Desde um ano atrás, né? O grau já tinha até mudado, provavelmente, né? Às vezes a gente tem, em muitos contextos evangélicos, essa visão, eu vou na igreja, o que o pastor falou é isso mesmo, já está bom. E não é assim. Aqueles que se alimentam da palavra acabam por não somente por perder as bênçãos de Deus, mas morrem espiritualmente sem o alimento espiritual. Uma boa igreja é uma igreja onde os seus membros estão próximos da palavra, leem a palavra, meditam na palavra, né? Procuram na palavra aquilo que eles precisam. Uma pessoa que mantém contato com a sua Bíblia de maneira séria tem mais conhecimento que seus mestres. É isso que o salmista falou: eu sei mais do que meus mestres.
Ele sabe mais do que as pessoas mais idosas, porque ele medita na sua palavra. Ele diz assim: o quanto amo a tua lei, no Salmo 119, 97, é minha meditação todo dia. E também escreve no 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nos aproximamos da palavra, irmãos, muita coisa se distancia de nós, inclusive alguns pseudos amigos. Quando a gente começa a ler a palavra, quando nós começamos a aproximar mais e mais da palavra, muita coisa vai se distanciar de nós. E às vezes pessoas que nós achamos que são boas pessoas, que são nossos amigos verdadeiros, quando a gente começa a viver a palavra, a comentar sobre a palavra, eles talvez vão se distanciar de nós. Então, quando nós nos enchemos da palavra, nós também enchemos a nossa mente, o nosso coração. Fica mais fácil levar essa vida, as decisões ficam mais acertadas, os amigos mais bem selecionados, as conversas têm um propósito mais específico. Quando nos aproximamos da palavra, tudo muda na nossa vida. Então, uma boa igreja é uma igreja próxima da palavra. Alguém disse que o evangelista Moody diz o seguinte a respeito da Bíblia. Ele deu uma Bíblia para alguém e escreveu: ou este livro me afasta do pecado, falando para ele, mas também quando fala para alguém, né? Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. A Bíblia e o pecado não andam juntos. Se a gente aproxima da Bíblia, nós vamos deixando o pecado. Ou se nós vamos deixando a Bíblia, a tendência natural de nos aproximarmos mais do pecado. Portanto, uma pessoa que se aproxima da Bíblia está mais segura nas suas decisões, mais confiante quanto ao propósito da sua vida, mais consolada quando as coisas dão errado na vida, mais sábia ao lidar com os bens materiais. A pessoa que não conhece a palavra, ela está preocupada como os gentios, e Jesus fala: gente, por que vocês estão andando preocupados sobre o que é a vez de comer, de beber? Essas preocupações têm que ser dos gentios e não de vocês. Se o Senhor cuida das aves dos céus, Ele não vai cuidar de vocês? Se Ele cuida do pardal, das maritacas que fazem raiva na gente atualmente, né? Ele não vai cuidar de você, né? É isso que a Bíblia traz para nós, mostrando-nos a provisão de Deus. Então, aquelas pessoas que se distanciam da Bíblia e bebem de outras fontes, acabam por perder-se no labirinto humanista, hedonista e todos os istas por aí afora. Que é uma boa igreja? Primeiramente, é uma igreja próxima da palavra. Em segundo lugar, uma boa igreja é uma igreja próxima dos irmãos, os seus semelhantes ali na fé. O versículo 42 vai dizer que eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. E no 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, uma boa igreja é uma igreja que não se afasta do próximo nunca. Nos momentos de alegria, do churrasco, né, da festa, do aniversário, da formatura, mas ela está lá também quando há doença, quando há luto, quando há problema. Ela está celebrando a bondade do Senhor e ela está ali chorando, como no caso de Jó, não foi muito bem assim, mas como seus amigos foram lá vê-lo e chorar com ele, pelo menos essa foi a intenção, não deu muito certo, né? Mas enfim, nós compartilhamos a vida em momentos de vida com os nossos irmãos. Uma igreja boa é uma igreja que está firmada na palavra, mas é uma igreja que vive, que convive bem com os seus semelhantes. Hoje, no mercado gospel, né, as pessoas têm tido o mesmo comportamento dos incrédulos, de afastar-se uns dos outros. Hoje, nos arranha-céus das grandes cidades, e também de algumas cidades menores, né, as pessoas entram nos seus apartamentos, nas suas tocas, e sequer conhece, mal conhece o síndico do prédio. Isso é algo que pode ocorrer com a igreja, com a gente. A gente precisa encontrar meios de aproximarmos uns dos outros. Não é chegar na casa de alguém sem avisar, vim jantar aqui, né? A não ser que você leve um assado, né? Alguma coisa assim, faz um arroz rapidinho, o assado já está aqui. Não é isso propriamente, mas de termos momentos realmente que a gente possa compartilhar, vamos tomar um café junto, vamos bater um papo e etc. Mas também, sobretudo, na igreja. A igreja deve agir na direção diferente do mundo. Nós somos feitos para termos comunhão uns com os outros. Não podemos abrir mão disso. Somos feitos para manter contato uns para com
os outros. Eu acho que vocês tiveram uma série sobre mandamentos recíprocos aqui, pelo pastor Edson falou, não sei se na escola, no culto. Nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar, né? Então isso é bíblico. A boa igreja celebra, ela vibra, mas não apenas no culto, na vida, no dia a dia, ela está ali, junto com os irmãos. E o texto vai dizer isso, que eles permaneciam na doutrina e na comunhão. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que nós não somos daqui. A igreja de Cristo, os irmãos em Cristo, eu sei que isso às vezes é doído, né? Mas são muito melhores, às vezes, do que os nossos familiares que não conhecem a Cristo. Não no sentido de serem melhores. Às vezes nós temos boas famílias, mas se não conhecem a Cristo, nós vamos viver com eles só aqui. Daqui a muito pouco tempo acabou. Aquele que está conosco, que é um irmão em Cristo, nós viveremos eternamente com ele. Então, nesse sentido, a gente tem que desenvolver uma amizade, um comportamento de vida de comunhão com os nossos irmãos. Por exemplo, os turistas são os que mais aproveitam os pontos históricos de uma cidade, não é verdade? Eu não sei quantos aqui são de Congonhas, né? Mas muito provavelmente você não aproveitou, não aproveita tantos pontos turísticos, sei que tem alguns que não são lá essas coisas, né? Como aqueles que vêm visitar e encontram um guia turístico que vai lá e mostra umas coisas que você nem sabe. Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, né? Quem vai de fora. E aí, às vezes eles aproveitam mais na cidade do que aqueles que vivem ali. Nós, como filhos de Deus, irmãos, estamos nessa terra e devemos aproveitar a nossa comunhão. Nós somos peregrinos nessa terra. E se tem alguém que tem que estar próximo de nós, é o nosso irmão em Cristo. Nós temos que amar as pessoas. Aproveitar esse tempo de estada na terra para estarmos com elas. Eu me lembro de uma expressão do Ricardo Agreste, que é pastor da igreja presbiteriana Chácara Primavera. A gente estava num curso de treinamento para plantação de igreja, e foi quando nós iniciamos a Chácara Primavera, eu chamei um grupo de irmãos, lá não sei se são uns 10 irmãos, eu falei, vamos começar uma nova igreja? Vamos, mas é o seguinte, nós vamos começar, nós ainda somos jovens, mas nós vamos pegar esse negócio, vamos levar isso até o fim, juntos, e quando a gente ficar velhinho, não servir para mais nada, nós vamos jogar dama, que é a única coisa que talvez a gente consiga lá numa certa idade, né? É mais ou menos isso. A igreja boa, uma igreja verdadeira, é uma igreja que de fato tem comunhão, está próxima com os irmãos, ela prioriza os irmãos, ela prioriza a comunhão. Nós temos uma reunião de oração, vamos lá, nós vamos orar e depois nós vamos bater papo, nós vamos contar histórias, vamos lá na casa de alguém. Eu sei que o mundo de hoje dificulta isso, né? Horário de trabalho, essas coisas todas, mas a gente tem que aproveitar esses momentos para estarmos juntos. A gente procura isso por meio do discipulado, especialmente em Lafayette, né? Estarmos mais juntos, fazermos lá alguma coisa. E a turma crente gosta bem de comida, né? Fala que tem comida, a turma está lá, né? Nós precisamos estar mais juntos, em comunhão, nas coisas boas, difíceis. A ideia é um convite à mesa. Não vem para a mesa também. Vamos participar, vamos caminhar. Aqueles que negam se juntar aos discípulos, caminham na contramão dos evangelhos. Eu não sei se aqui tem, mas a gente sempre encontra em igreja pessoas que entram no culto 5 minutos depois que iniciou e saem 5 antes de terminar, porque não quer ter contato com ninguém. Alguns decepcionaram com algumas chamadas igrejas também. Mas a Bíblia te chama para comunhão. Uma boa igreja é uma igreja que está firmada na palavra, próxima da palavra, mas está próxima do seu irmão. Em terceiro lugar, uma boa igreja é uma igreja próxima da sociedade. O versículo 45 vai dizer assim: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E lá no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É interessante que aqui agora, diferentemente dos irmãos, é com a comunidade à nossa volta. A igreja precisa ser simpática para com a comunidade. Uma coisa muito curiosa na igreja primitiva é que eles eram perseguidos, vocês sabem disso muito bem, mas eles eram respeitados. O texto vai dizer que eles contavam com a simpatia de todo o povo. É muito ruim quando a igreja é uma má vizinha, né? Nossa, ninguém aguenta aquela igreja. É barulhenta, povo chato.
estacionam nas garagens, não vão nem ter uns probleminhas desses lá em Lafayette, né? É ruim para a igreja. Às vezes nem é o pessoal da igreja, é um visitante de um prédio lá que apareceu, colocou isso, sobra para a gente, né? Mas enfim, nós temos que estar próximo da sociedade, nós não podemos nos distanciar da sociedade, nós temos que aproveitar os momentos para pregar o Evangelho. Então nós temos um compromisso com a sociedade onde vivemos. O texto informa que os cristãos tinham a simpatia do povo. Nós não podemos afrontar as pessoas. Nós não podemos chegar diante de qualquer pessoa, independentemente da sua fé ou da sua não fé, né, e afrontar a pessoa. Mas nós devemos chegar com a suavidade do Evangelho. As pessoas vão perceber naturalmente que nós somos diferentes. E aí nós temos a oportunidade de falar o que é que nos faz diferença. Agora, quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar o seguinte, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui na terra para influenciar, para mostrar para o mundo que Deus nos deu um mandato cultural. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Cristo, mas tem gente que cria, um problema, né? A gente encontra uns doidos aí na internet falando umas coisas que eles deveriam falar, sei lá, particularmente, aí soltam na internet, aí vem problemas judiciais, problemas dos mais diversos, sobra para todo mundo, né? Nós devemos ser simpáticos para com a sociedade. As pessoas precisam olhar para nós e falar, não concordo com essa fé sua, eu acho que vocês são muito radicais com esse comportamento de casamento, disso e daquilo, mas eu respeito a fé de vocês. São pessoas honestas, são pessoas sérias. Eu admiro isso. E é o que acontecia na igreja primitiva. O povo queria matar o povo da igreja, mas por serem cristãos, mas tinham simpatia para com esse povo. George Mueller, voltando a ele foi instruído pelo Espírito Santo, e ele e sua esposa Mary Groves começaram os orfanatos, né? O primeiro deles começou na casa deles. Eles decidiram iniciaram com cerca de 40 meninas, porém o trabalho cresceu. 5 lares foram estabelecidos, atendendo ao longo dos anos cerca de 20 mil crianças órfãs e carentes. A gente está falando de uma Inglaterra num contexto de pobreza, né? Num momento difícil, não de uma Inglaterra de hoje, que tem todo um sistema articulado, né? De questão de assistência social e etc. E ele, quando morreu, ele já tinha cuidado de 20 mil crianças. E ele nunca pediu um centavo para ninguém, mas foi um cara admirado na Inglaterra. A igreja precisa ter essa simpatia da sociedade, ela precisa ser útil à sociedade. Por isso temos que olhar para a nossa volta com uma certa preocupação. Será que a nossa igreja é bem vista onde nós estamos? Será que a nossa igreja, os vizinhos que nos veem falam, não, eles sabem a diferença, essa igreja é diferente de algumas igrejas. Aí já começa a sinalizar também o que pode estar caracterizando uma boa igreja. Nós não podemos obrigar as pessoas a viverem o nosso modelo de vida, mas nós devemos e podemos apresentar a elas o modelo de vida que Jesus nos ensinou. Cara, você vive a vida que você quiser, mas o modelo de vida que Jesus me ensinou foi esse, por isso eu vivo esse modelo. Eu tenho uma Constituição que está acima da Constituição Federal, é ela que eu sigo. Eu também tenho que obedecer às leis do meu país, mas eu sigo a palavra de Deus. Mesmo que no meu país permita-se o divórcio, e a gente tem, isso é um longo assunto, né? Não é o caso aqui agora, nós pautamos a questão do divórcio pela palavra, do casamento pela palavra, de todas as outras coisas, né? Questão do aborto, e por aí vai. Nós pautamos isso pela palavra. Quer viver de outra maneira, mas nós ensinamos o que Jesus nos ensinou. Então nós podemos orar pelo mundo, orar pelas pessoas, temos responsabilidade política. Estamos num ano de eleições presidenciais, para governadores, para deputados, senadores. Nós temos que orar a Deus para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e nós temos responsabilidade para fazermos as coisas certas para a glória de Deus. É uma boa igreja, é uma igreja próxima da Bíblia, é uma igreja próxima do próximo, mas é uma igreja próxima da sociedade. Mas para terminar, irmãos, uma boa igreja é uma igreja próxima de Deus. E para mim, é o que é mais significativo aqui. Versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 43, em cada alma havia temor,
E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Há irmãos que muitas vezes na igreja estão próximos da igreja, são próximos das pessoas, mas não estão próximos nem do próximo, nem da palavra e nem de Deus. Nós estamos, irmãos, para ver uma igreja que de fato se aproxima de Deus. Qualquer igreja que se aproxima de Deus e da sua palavra vai crescer, vai encaminhar, vai desenvolver. Será uma boa igreja? Ninguém segura uma igreja próxima de Deus. Ninguém. Ali na igreja primitiva nós temos um exemplo. Pedro prega e 3.000 pessoas convertem, prega e 5.000 pessoas convertem. Claro que o livro de Atos é uma situação específica, né? Deus está marcando, né, a presença do Espírito Santo nessa terra de uma maneira muito clara. Mas enfim, uma igreja que segue, que ouve as batidas do coração de Deus, será inevitavelmente uma boa igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é a maior propaganda para o reino de Deus. Quando você encontra alguém em qualquer lugar que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja na igreja, seja no órgão público, seja numa empresa particular, é diferente. As coisas mudam. O trabalho que ela não faz porque ela tem que fazer, porque ela tem que receber um salário no final do mês. Ela faz para a glória de Deus, assim como Paulo fala. Então, uma pessoa cheia de Deus vai ser diferente. E se nós somos cheios de Deus, a igreja também, próxima de Deus, a igreja será uma boa igreja. E o reino de Deus será proclamado. As pessoas, irmãos, alguém fala, as pessoas não querem Deus. É verdade em parte. Esses dias eu vi um videozinho na internet, o cara, você crê em Jesus? Eu não. E foi um monte de gente que não crê, não quer saber, sou ateu, não sei o quê. Mas em que você crê? Eu creio no universo. Aí piorou tudo, né? Mas tudo bem. Enfim, mas tem muita gente, aflita, procurando alguma coisa que satisfaça a sua alma. E nós sabemos que só Jesus pode fazer isso. Então, uma igreja próxima de Deus, ela vai levar pela ação do Espírito Santo a essas pessoas uma mensagem que realmente muda os seus corações. Nós somos muito fracos, muitas vezes, porque nós não buscamos força naquele que tem poder e naquele que tem força. Às vezes a gente quer fazer as coisas no nosso braço, na nossa força, agora vai. Não, a igreja vai crescer, a igreja vai caminhar se ela andar diante de Deus e próxima de Deus. É interessante que o versículo 47 vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Porque o poder é de Deus. Tem uma expressão no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele fala o seguinte, que Deus, eu não sei se uma vida ou igreja com propósito, agora me confundi aqui, que Deus vai mandar um bebê espiritual para o melhor berçário que tiver na cidade. Ou seja, Deus, Ele não vai mandar uma criança espiritualmente falando para uma igreja que não vai cuidar dela. E se nós somos próximos de Deus, cheios de Deus, seremos uma igreja que realmente vai ser relevante. Como eu disse, hoje é o primeiro domingo do ano de 2026. E nós temos que pensar seriamente no nosso coração, nós somos uma boa igreja. E aí esse nós não é apontando para o outro. Mas tem uns presbíteros que não são, tem pastores. Não, é para mim. Eu sou uma boa pessoa, embora nenhum de nós sejamos bons, no sentido pleno, mas se eu tenho procurado ser uma pessoa que ama a Deus, que vive na sua palavra, dizem que o boi não sabe a força que ele tem. Né? Se ele soubesse, ele não seria domado. Nós também, irmãos, não temos nenhuma ideia do que Deus pode fazer com uma pessoa que realmente ama o Senhor. Eu citei o caso do George Miller, mas tem um outro camarada que tem uma teologia que nós não achamos adequada, tá? O Charles Finney tinha lá um conceito teológico bem complicado, a gente tem dificuldade com isso, mas que era tão cheio do Espírito Santo de Deus, que ele chegava nas fábricas dos Estados Unidos e as pessoas caíam em arrependimento. Tirando o lado da doutrina dele, teológica, era um homem que buscava Deus. E às vezes nós perdemos de vista isso. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais fácil será contarmos para as pessoas o que é que Deus tem feito na nossa vida. Então, uma boa igreja é uma igreja próxima de Deus. Diz que, isso é história, né? Nos tempos de avivamento na Europa, a igreja da República da Irlanda, a igreja presbiteriana da República da Irlanda, teve que parar uma reunião do Supremo Concílio, da Assembleia Geral,
para orar. Tamanha era a presença do Espírito Santo naquela reunião. E às vezes nós perdemos isso. Nós não buscamos isso. Então, uma boa igreja é uma igreja próxima de Deus. Na construção da Confissão de Fé de Westminster, nós vemos que as sessões eram iniciadas com longas orações de 2 horas. E às vezes, vê a confissão de fé, parece que é só um material teológico. Não, homens de Deus reuniam, oravam, buscavam a Deus em longas orações, antes daquelas sessões da construção da confissão de fé. Na década de 1990, aconteceu um avivamento na África do Sul, que mudou milhares de pessoas, porque algumas pessoas decidiram andar perto de Deus. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield também, um dia, lá na Universidade de Oxford, resolveram orar e clamar a Deus em favor da Inglaterra. E eles fizeram, dentro do movimento de avivamento, um dos maiores movimentos que o mundo já viu. Porque resolveram andar perto de Deus. Então, uma boa igreja é uma igreja que anda próximo do Senhor. E o texto bíblico vai deixar isso claro. Deus fazia com que eles tivessem a condição, não eles, mas pelo poder de Deus, de operarem milagres, maravilhas. Nós precisamos buscar o reino de Deus antes de tudo e de todas as coisas. A palavra de Deus diz: buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E nós às vezes invertemos isso e queremos que as coisas deem certo, né? Nós temos que nos perguntar: qual tem sido a nossa paixão, o nosso amor pelas pessoas? Qual tem sido o nosso amor pela palavra, pelo Senhor, pelas pessoas perdidas? A igreja de Deus, irmãos, é uma igreja que precisa ser guiada com segurança da palavra, segurança do convívio com os irmãos, mas a força vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Nós superamos qualquer luta, qualquer dificuldade, se Deus estiver conosco, se o Espírito Santo atuar na nossa vida, se nós somos cheios de Deus. E nós precisamos procurar conhecer mais esse Deus. Então, para encerrar, que eu e você pensemos nesse primeiro domingo do ano, como é que eu posso contribuir para que a igreja aqui em Congonhas seja uma boa igreja? Nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, dificuldades, né? Mas como que eu posso contribuir? Eu preciso me aproximar mais da palavra, mais das pessoas, tanto crentes como de pessoas que eu quero trazê-las para Cristo. Mas eu preciso, sobretudo, estar mais próximo de Deus, para compreender a vontade dele para a minha vida e para a vida da coletividade também, da comunidade de fé. Para concluir, uma boa igreja depende de vivermos perto de Deus, invertendo a ordem agora, perto de Deus, perto da palavra, perto dos irmãos e da comunidade. Mas se vivemos próximos de Deus, essas coisas vão acontecer naturalmente. Deus nos levará a amar mais os irmãos, Deus nos levará a amar mais a sociedade perdida, Deus nos levará a amar mais a sua palavra. Que o Senhor nos ajude e que nós aqui, vocês aqui, mas eu falo nós, como igreja de Cristo, sejamos uma boa igreja e que cada um pense seriamente: eu quero nesse 2026 trabalhar para que a nossa igreja seja uma boa igreja. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus e veja aí no seu coração o que eu tenho contribuído, como que eu tenho contribuído para que a nossa igreja seja uma boa igreja. Como é que tem sido a minha vida devocional, Eu tenho lido a palavra. Não estou falando que você tem que pegar a Bíblia e ler 30 capítulos por dia, mas você leva a sério o tempo de leitura da palavra, procura aproximar-se dos irmãos, ver se as coisas estão caminhando. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida e clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja próxima do Senhor, especialmente, que busquemos ao Senhor e que busquemos a força do Senhor, Deus, para assim vivermos a vida que agrada a Ti. Que nós sejamos uma igreja próxima da sociedade, dos irmãos e também, e principalmente, da Tua palavra. E que os irmãos que aqui estão, Deus, todos nós, possamos, ó Pai,
desenvolver, ó Deus, no nosso coração um desejo sincero de como a igreja primitiva fazia, termos proximidade uns para com os outros e vivermos o ano de 2026 para a glória do Senhor. Por todos os anos da nossa vida, mas que esta igreja seja uma igreja relevante nessa comunidade. Abençoa a vida do pastor Hermes, a sua família, a vida dos presbíteros, a nossa vida, o conselho da igreja em geral. Em nome de Jesus, sustenta o nosso coração e abençoa a vida de cada um dos irmãos, Deus, de cada família, as lutas que eles enfrentam, as dificuldades, que o Teu Espírito Santo possa consolá-los, porque o Senhor tem todo o poder. E se nos aproximamos do Senhor, muitas das coisas que nós julgamos difíceis de resolver, elas serão naturalmente resolvidas. Obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado por tudo. Oramos confiados na Tua graça, em nome de Jesus. Amém.